Muito boa tarde para todo mundo, sejam bem-vindos, mais um SBT Esporte para você. Vamos juntos a partir de agora, tem muito assunto aqui, vamos ouvir o Luxemburgo, o que ele acha do planejamento do Palmeiras agora para a sequência da temporada. Problemas com a contratação de Luan no Corinthians, hein? E também informações exclusivas e a seleção do Paulistão. E aí, você viu já qual é a seleção do Paulistão? Umas tretas aí, o pessoal já falando que não tem nada, tá louco esse povo que escolheu, né? E como sempre, você pode participar com a gente, manda aí no nosso SBT Zap a sua participação, 18 991437891. Caio Esteves, senhoras e senhores, beleza, boa tarde, Marião, Caio. boa tarde. Boa tarde, bem? todo mundo tá em casa aí, tudo certinho, graças a Deus. Tudo calmo. Só polêmica com essa questão do Luan, e a gente vai falar mais um problema de pagamento do Corinthians, né? Impressionante como o Corinthians passa dia após dia, o Corinthians acaba enfrentando essa situação. O Grêmio está cobrando um valor aí que a gente vai falar e é complicado, hein? Uma situação a Federação complicada. Paulista ontem depositou o cachê do Corinthians de vice-campeão lá, hein? Sim, então. 5 acertar, milhões? né? 6, 7 milhões, não lembro. Tem que acertar, né? O Corinthians tem que acertar, né? 22 milhões no Luan, e aí parece que tem uma multa que agora existe o risco de ter que pagar, né? Vamos ver como vai ser. Mas é complicado, o Corinthians a gestão do Corinthians está bem complicada esse ano. Uma nuvem cinza passando em cima lá do Parque São Jorge. Meu Deus do céu. Vamos começar falando onde a nuvem está verde, de esperança, de alegria. Enfim, Palmeiras. Luxemburgo, ele deu uma entrevista coletiva e falou sobre a continuidade do Palmeiras no ano de 2020. Será que ele vai querer mais reforços para a temporada? Como é que está isso? Em que pé que está? Fala, Luxa! Toda essa parte de elenco, confecção de elenco, saída de jogador, chegada de jogador, é sempre uma coisa interna. Então eu trabalho administrativamente aqui com o pessoal da comissão técnica e da diretoria, vendo aquilo que tem que ser feito, né? A gente respeita, a gente entende a sua pergunta, a necessidade de ter informação, mas a gente trabalha internamente aquilo que tem que ser feito e a hora que for feito ou não for feito, nós passamos para vocês aquilo que temos que fazer, aquilo que é feito ou não. A gente trabalha assim. Eu, até desde que eu cheguei aqui, desde que eu trabalho no futebol, sempre trabalhei dessa forma, procurando trabalhar internamente, ainda mais num mercado tão ávido e rápido, né, de valorização. Né? Se alguém tiver uma informação, se eu te der uma informação de que eu vou contratar um jogador, amanhã esse jogador sai noticiado por todos os veículos de comunicação, ele de 100 mil reais passa a valer 1 milhão. Então a gente tem que tratar isso como se faz internamente para que não venha essa hipervalorização que já existe no futebol. Nisso que o desgaste físico hoje é muito grande dentro de um jogo de futebol. A parte financeira, ela diminui bastante, porque você diminui o elenco, tendo um elenco mais versátil, você consegue enxugar mais o elenco e abrir muito espaço para a categoria de baixa, então você gasta menos dinheiro para montagem de elenco. Com respeito às coisas, são decisões internas, mais uma vez eu vou falar, como falei com o Leandro, elas são decisões internas que a hora que for decidir alguma coisa, será passado para vocês como tem que ser. A gente respeita sempre as perguntas, vocês são jornalistas, obrigados a perguntar. Mas eu falo sempre que o Palmeiras é uma empresa. E empresa, ela abre para vocês noticiário, assistir treino, mas as decisões internas são decisões internas, como é na tua empresa. Alguma decisão você toma reunido com seus diretores para tomar alguma decisão de alguma coisa, né? E nós aqui também temos que se reunir com a diretoria para tomar decisão de alguma coisa que seja importante. Então a gente faz dessa forma e passamos para vocês. Agora a gente entende que vocês especulam, buscam informações, buscam isso, vocês são jornalistas, repórteres. Então a gente tem mais a que fazer dessa forma mesmo, mas a gente tem que ir caminhando aqui e ver o que tem que ser feito. Lembrando que o Palmeiras estreia amanhã no Brasileirão às 9h30 da noite contra o Fluminense no Maracanã. Caio Esteves, a burra tá cheia do Pofechou, vai cair, porque você sabe que o contrato dele é de produtividade, né? E essa questão que ele falou do jogador que fica hipervalorizado, né, quando ele é noticiado muito tempo na imprensa, faz muito sentido, né? A gente vê até empresários que usam a imprensa em alguns momentos para fazer leilão de jogadores. Isso aí é muito comum no futebol, né? Time tal, que geralmente é time grande, o Palmeiras, por exemplo, é interessado em tal jogador.
o empresário começa a renegociar com outros clubes, de repente o jogador está sem clube e começa a ver quem paga um salário mais alto, quem paga uma luva maior, quem paga um bônus por gol, um bônus por número de jogos, um bônus por títulos, e ele vai ali filtrando, vendo o que é melhor. Então, por exemplo, para o clube isso é ruim. Se o clube está interessado no jogador e ele está fazendo essa negociação, se sai na imprensa realmente que o clube quer esse jogador, é natural que o jogador seja mais valorizado e peça mais. Então, para o clube até economizar, mesmo sendo o Palmeiras, que é um time que hoje tem bastante dinheiro, não é necessária a divulgação dessa informação. Do mesmo jeito que do lado do jornalista, do lado da imprensa, se o jornalista tiver informação, ele tem que divulgar. Sim. Ele não pode segurar a informação com ele, porque é uma informação de interesse do torcedor palmeirense, saber quem o time dele também está contratando. Então, é legal esse relacionamento do Lucha com a imprensa, eu gosto bastante, porque ele respeita os dois lados. Ele entende o trabalho da imprensa como funciona, o trabalho do jornalista, do setorista de futebol como funciona, mas ele também mostra o lado dele ali, que ele também tem que evitar passar muita informação. Eu acho bem legal. E o Lucha está em alta demais, é muito experiente. Eu acho que é uma grata surpresa desse ano aí. Ainda não gosto de ver o Palmeiras dele o jeito que está jogando. Acho que precisa melhorar muito mais. Mas vê-lo no meio do futebol, principalmente no Paulista, eu acho que é bem bacana. E ainda mais, né? A gente está falando de especulação, a gente vê o meio, principalmente a imprensa, né? Que foi ventilado que o Edson Cavani tem um clube no Brasil interessadíssimo em contratá-lo, porque o contrato dele com o Paris Saint-Germain já não tem mais, né? Há o interesse do Benfica, há o interesse da Juve e há o interesse de um clube brasileiro. Ninguém fala qual é. Então muita gente pergunta, às vezes, até para ver se vaza um Cavani aí, né? Não dá para saber. Eu acho que essa questão do Cavani, onde ele vai jogar, depende exclusivamente da decisão dele. Ele pode voltar para a América do Sul ou ficar na Europa. Exatamente. Bom, galera, o rendimento do Luan no Corinthians já está sendo questionado faz tempo. E o Grêmio acionou o Corinthians na Comissão Nacional da Resolução de Disputas da CBF por um atraso no pagamento pelo jogador. E quem trouxe essa informação exclusiva foi o repórter Jeremias Werneck, e ele está aqui com a gente para falar um pouquinho direto de Porto Alegre, que hoje não tá quente não, meu filho, lá tá frio, pelo que eu tô sabendo. Jeremias, meu garoto, como é que você sabia que tem uma banda bem legal que tem seu nome, né? Um abraço para você, garoto. Sabia. Um abraço para todos os amigos aí de São Paulo, interior. Tá frio, mas tá frio na rua. Aqui tá melhor, então por isso que eu tô só de camisa aqui e paletó, viu? Boa. Ô, Jeremias, e esse imbróglio todo, essa fumaça do Luan, que não bateu pênalti, a torcida tá pegando o pé dele aqui. Você disse há muito tempo atrás, aqui no nosso programa, que era uma incógnita a contratação do Luan para o Corinthians, e agora esse rolo todo da grana do Luan para com o Grêmio. E aí? Bom, sobre a dívida do Corinthians aí, tá? Vamos começar por aí. Para deixar bem claro, o Corinthians já pagou o valor da transação para contratar o Luan, 5 milhões de euros. Na época, isso dava 22 milhões de reais. Esse dinheiro foi pago, gente. Só que ele foi pago depois do prazo acordado entre Grêmio e Corinthians. E como foi depois do prazo, o Grêmio está cobrando uma multa. A informação que eu tenho é que essa multa não é 150 mil, 200 mil. É uma multa de um valor considerável. Ela é superior a 1 milhão de reais. E, bom, numa pandemia, todo clube brasileiro já passa por problemas financeiros, ainda mais numa pandemia. Então, o Grêmio está batendo na porta do Corinthians pedindo esse dinheiro. E o Corinthians está dizendo que vai à justiça contestar o valor. Só que para o Grêmio, esse tema ele é muito pacífico, porque no contrato dizia o valor da multa pelo atraso. Então, está essa pendenga. E aí o Grêmio foi lá nessa Comissão Nacional de Clubes na CBF para tentar um acordo, mas ainda não conseguiu. Complicado. Ô, Jeremias, boa tarde, é o Caio Esteves falando. Você imagina que essa negociação, esse imbróglio todo, ele tenha um fim rápido, ou você acha que isso vai se estender por um bom tempo? E já aproveitando, fazendo uma pergunta relacionada ao Luan dentro de campo, queria saber se você acha que ele está jogando na posição certa no Corinthians, ou se acha que ele está sendo mal aproveitado pelo Thiago ali, jogando, flutuando como armador do time. Olha, Caio, o Grêmio entrou nesta Comissão Nacional de Resolução de Disputas da CBF em março. E a comissão ainda não deu um parecer sobre o tema. Se a gente considerar que a demanda foi colocada em março, a gente deve ter alguma coisa em breve.
Em breve eu digo ainda nesse ano de 2020, né? Mas tem um ponto aí muito importante. A informação eu apurei junto com o Samir Carvalho, que é setorista do Corinthians no UOL. O Corinthians quer ir à justiça contestar o valor, porque o Corinthians garante que o atraso foi de uma semana. O Grêmio diz que o atraso é de mais de 30 dias, mais de um mês. Então tem esse conflito de versões e é evidente que isso vai ser considerado nessa seara aí onde está em disputa na CBF. Sobre o desempenho do Luan. O Luan, a melhor fase dele no Grêmio foi 2016, 2017. E ele jogou em 2016, quando o Grêmio ganhou a Copa do Brasil, um pouco mais avançado. Assim, resumidamente, um falso 9. Não era bem um falso 9, mas ele jogava mais avançado. E ele foi muito bem. Mas ele foi muito bem num time que estava ajustado em alguns outros conceitos. E o Douglas, que também jogou no Corinthians, estava muito bem naquela temporada. Depois o Douglas teve um problema no joelho e não jogou mais. Em 2017, o Luan foi recuado um pouco mais. O Luan jogou nessa função atrás de uma referência, que é como ele está fazendo no Corinthians. E ele foi eleito o melhor jogador da América. A meu ver, o problema do Luan é o problema ainda clínico. Ele tem um problema crônico no pé. Eu falei para vocês quando o Corinthians contratou. E esse problema, ele trata, mas ele é crônico. Volta e meia o pé vai incomodar. E isso o Luan, não sei se para não parecer que é mimimi, ou, enfim, ele não vai dizer isso publicamente, mas ele não tem condições de atuar 3, 4 jogos em sequência 100% no que ele consegue. Esse problema no pé, ele debilita ele, afeta o desempenho do Luan. Eu não tenho dúvida nenhuma, a informação que eu tenho é essa. O problema crônico no pé do Luan afeta o desempenho dele. Então é mais ou menos se você tem um barulho infernal no motor do teu carro, você leva lá no mecânico, arruma e esse problema continua, passa 15 dias de novo, aparece o barulho, né, Jeremias? É mais ou menos isso, né? Aquela infiltração, né? Aquela infiltração velha, batendo na parede. Boa. Não, mas assim, ele tem esse problema de fascite plantar, né, uma inflamação na sola do pé. Esse problema incomodou muito ele em 2018 e 2019, especialmente no Grêmio. Em 2017 tinha alguma coisa. Na época, o Grêmio teve um surto de fascite plantar, mesmo que não seja um vírus, uma bactéria teve um surto, e o Grêmio até mudou o gramado do CT aqui, porque o Marcelo Groi também tinha, enfim. Mas o Luan tem esse problema no pé. E eu não tenho relato de problema extracampo do Luan aí em São Paulo. Aqui em Porto Alegre ele teve alguns casos, mas também foi algo pontual. Então, pelo que eu tenho de informações, o desempenho do Luan é afetado principalmente por essa condição clínica dele, nem tanto pela função. Porque, até vocês podem me ajudar, aqui em Porto Alegre, a gente conhece o Luan desde 2014. De 2014 a 2019, a gente nunca conseguiu definir a função do Luan. O Luan é um cara que joga solto. Ele não é um segundo atacante, mas ele não é um camisa 10. Ele não é um falso 9 e ele não é um extremo. Onde é que joga o Luan? Ele é um jogador muito particular, né? Muito atípico, muito diferente. Então não me parece que seja a posição em que ele joga o problema. Me parece que é a condição física, clínica dele. Boa, Jeremias. Um grande abraço para você. Sempre bom revê-lo e sempre com notícias pontuais e que depois é repercutido por todo o Brasil. Um abraço, muito carinho para você, viu? Uma boa tarde. Obrigado pelas informações aí. É isso aí. Valeu, bom, gente. Perdão. Valeu, garoto. Bom, a gente continua aqui falando de Luan no Corinthians e alguns torcedores foram ao CT Joaquim Grava para protestar aí contra o camisa 7. As cobranças são pelo fato dele não ter batido nenhum pênalti na decisão. Vamos dar uma olhada nesse vídeo do protesto. Põe na tela. Complicado. O Fogos poderia ser várias coisas. Exatamente, mas tinha faixa ali pedindo raça e tudo mais. Eu acho que inflamou muito mais essa crítica ao Luan por causa do vídeo, né? De uma entrevista há alguns meses. Acho que ele nem estava no Corinthians ainda na época. O Rafa, se puder me ajudar, acho que ele nem estava no Corinthians e tinham perguntado se ele bateria um pênalti no Corinthians e Palmeiras se fosse o último cobrador, e ele disse que bateria. E aí
tiraram esse vídeo, pinçaram esse vídeo de uma entrevista e começaram a espalhar o vídeo. E aí os corintianos realmente ficaram muito bravos com o Luan, que realmente está devendo, né? Se a gente for analisar o desempenho do Luan, para o que ele foi contratado, é o que o Jeremias falou. Ele joga numa posição muito peculiar, ele é um jogador muito peculiar, né? Ele joga... Ninguém sabe exatamente qual é a melhor função para ele atuar, de segundo atacante ou de meio campo. Em ambas as funções, às vezes jogando até um pouco mais para o lado do campo, ele não está desempenhando, não está sendo decisivo como se espera. O Luan é o famoso faz tudo. Na hora H você não sabe o que ele faz mesmo de bom. Exatamente. Uma crítica que eu até faço ao Ramiro, que às vezes eu sou injusto que ele joga bem alguns jogos, mas é o típico jogador que de tão funcional ele chega a ser ruim. Ele faz tantas coisas ao mesmo tempo que nenhuma delas é boa o suficiente, entendeu? Exatamente. Então eu acho que o Luan tá mais ou menos por esse caminho aí. E o faz tudo não existe mais. Ou você faz uma coisa bem ou não. É isso? No futebol principalmente. Exatamente. Vamos falar do Santos, o Peixe da Vila. O Santos só empatou em casa com o Bragantino na estreia e agora vai jogar contra o Internacional na quinta-feira, às 7h30 no Beira-Rio. O Cuca chegou apoiado aí na confiança de José Carlos Pérez, mas vai ter trabalho aí para montar o time do Peixe e conquista ainda para esses próximas rodadas, né, pontos, conquistar pontos do Brasileirão vai ser uma tarefa muito complicada. Na reapresentação aí os reservas foram a campo e os titulares fizeram um regenerativo. Marinho precisou ser substituído na estreia, sentiu uma fadiga muscular e pode ser desfalque. Raniel, enfim, deve ficar à disposição. Vamos acompanhar aí que o Cuca vai montar aí durante os treinos para esse confronto. Santos e Internacional. Pedreira pro Santos, hein? Pedreira, apesar do Inter ter sofrido a derrota do Grenal, tá um pouco capengando, digamos assim, mas tem o Kudê, que é o treinador, que é um baita treinador, o time joga bem leve, é um time bem legal de ver jogar também, vamos ver. E o Raniel, quando ele chegou no Santos, ele estreou fazendo gol, né, jogando bem, né? Vamos ver como vai ser agora retornando, mas eu acho que é uma peça importante que o Cuca pode usar ali no ataque, que pode realmente ser aquele cara mais letal ali. Eu não vejo hoje ninguém no Santos que tenha maior poder de finalização do que o Raniel. Acho que o Raniel pode ser usado muito bem ali como centroavante, com o Marinho próximo, o Soteldo também criando. O ataque do Santos, o meio campo do Santos é um meio campo e um ataque bom, né? Os setores tem jogadores bons. Vamos ver como vai ser. A defesa que eu acho que precisa melhorar bastante. O Santos está sofrendo bastante para criar uma defesa consistente, que foi aquela defesa do ano passado. Bom, se você quer um programa bem legal, alternativo hoje, 8h, contrapé, vamos falar da final do Campeonato Paulista, falar do Palmeiras, né? Talvez o Rafa pode não participar do programa, porque ele vai estar sem voz hoje ainda. Mas hoje a gente tem um contrapé que vai ser bem legal. Vamos falar da final do Campeonato Paulista e vamos falar das expectativas de Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras, lá do Campeonato Brasileiro, certo? Então, acompanha a gente hoje às 8h no nosso Facebook e no nosso YouTube. Vamos lá pro nosso WhatsApp, põe na tela o Rogério de Catanduva. Boa tarde, adoro esse programa. Manda um abraço aí pra minha esposa Elaine. Oi, Elaine, um beijo pra você, obrigado. Valeu, Rogerião. Valeu, Rogerião, tamo junto. O João Pedro, o Palmeiras ganhou o Paulista, e vocês acham que o Palmeiras ganha o Brasileirão? Eu acho que tem times melhores hoje. Calma. Hoje ainda tem times melhores. Mas vai brigar lá em cima. O Luan Lima de Jundiaí. Quais times vão brigar pelo título brasileiro? Manda um abraço aí pro time do 13 e Fute Rap da Vila Ana. Alô, galera de Jundiaí que tá acompanhando a gente aí. Muito obrigado pelo carinho. Abraço. Valeu mesmo. E aí? Flamengo, Atlético Mineiro, que eu acho que o Atlético vem forte. Acho que o Palmeiras também ali por fora. A gente pode colocar Grêmio Internacional, que também estão bem. Acho que mais ou menos esses 5 aí. Aqui de São Paulo eu vejo o Palmeiras um pouco acima. Os outros 3 eu acho que precisa evoluir bem mais ainda. Meu top 3, Flamengo, Atlético e Grêmio. Muito bom. O resto corre na sorte. Vamos ver. Vamos aguardar. Bons palpites. Boa. Vamos pro intervalo? A gente volta já. Voltamos com o nosso SBT Esporte e nós tivemos aí o resultado do prêmio dos melhores do Campeonato Paulista, do Paulistão 2020. Vamos dar uma olhada em como ficou aí a seleção da competição e os vencedores das categorias, revelação, craque da galera e também o craque do campeonato. Põe na tela, vamos lá. O artilheiro do Campeonato Paulista, o Ítalo, do Red Bull Bragantino, com 7 gols. Foi muito bem, né? Já artilheiro conhecido, jogou no São Paulo. Bom jogador. Craque da galera. Felipe Melo. Acredite se quiser, Brasil. Felipe Melo.
Jogou bem a final, ficou fora da semi, mas jogou bem a final. Votação é aquela votação mais popular, né? Então faz sentido realmente o jogador ter mais identificação, ser eleito. E outra, antes da pandemia, às vezes a gente não lembra muito o que aconteceu. Então você vem pós-pandemia, você vê, né? Exatamente. O João Paulo que está na seleção, eu acho que é totalmente isso. A gente vai falar daqui a pouco. Sendo o craque da galera, mas não consegue, não jogou a primeira final, né? Teve problemas. Então, assim, você vê que... enfim. Mas na empolgação. Mas tá valendo. Vamos lá, craque do campeonato, Arthur Vitor, do Red Bull Bragantino. Arthur joga muito. Um baita jogador, realmente não surpreendeu porque já era uma realidade, né? Mas acho que dá uma credibilidade maior para ele aí, para a sequência da temporada. Boa. Muito bom jogador. Boa. Tem mais? Vamos lá, revelação, claro. Patrick de Paula, revelação do Campeonato Paulista. Não nem o que falar, né? Jogou muito bem em todas as partidas, bateu o pênalti decisivo do título. É muito justo também a votação. Patrick que vai crescer muito ainda no Palmeiras. É aquele moleque que você olha nele e fala, esse vai longe. O Palmeiras é um ótimo jogador. Né? Além de vai ter uma carreira, na minha opinião, brilhante, vai ser aquele garoto que vai dar muita grana pro Palmeiras na venda, né? Tem que pensar nisso também. Exatamente. E tá aí a seleção do Paulistão 2020. Cássio, Fagner, Felipe Melo, Gil e Edmar. Dani Alves, Patrick de Paula, João Paulo da Ponte Preta e na frente o William Bigode do Palmeiras, Soteldo do lado esquerdo do Santos e o Arthur do lado direito pelo Bragantino, né? O Arthur já foi até deslocado ali para a ponta, né? Ele poderia jogar também no meio. Lembrando que essa seleção é feita por técnicos, até fala embaixo, e os capitães dos times participantes. Exatamente. João Paulo, que eu ia falar que é um exemplo, o João Paulo depois da parada, o Mário, ele marcou 2 gols e deu 3 assistências. Então ele foi responsável pela retomada da Ponte. Da Ponte Preta, né? Fez a Ponte ressurgir. Então realmente jogou muito bem nesse período de volta da Ponte e levou a Ponte longe no campeonato, né? Os outros ali eu gostei bastante do que eu vi. Acho que não tem nenhuma contestação, não. Alguns que acho que poderiam ter rendido um pouquinho mais que os outros. Mas o time tá bem justo. Exatamente. Bom, e uma surpresa também nos técnicos, né? Nós tivemos 2 técnicos eleitos, o Luxemburgo e o Catalá do Mirassol. Olha que legal. O técnico do Mirassol tá entre os craques de 2020. Parabéns, o Ricardo Catalá. Merecido demais. O Catalá tá fazendo um trabalho bem legal. Não é de hoje. O Catalá já está há um bom tempo no Mirassol e fazendo sempre campanhas. Esse ano foi a melhor campanha da história do Mirassol, né? Então é muito justo. Boa, muito bom. Isso aí. Bom, como nós noticiamos, o Novo Horizontino já voltou aos trabalhos para disputar da Série D. A gente agora vai dar uma olhada aí o que o técnico Roberto Fonseca e o meia Adilson Goiano falaram aí sobre o planejamento do Novo Horizontino. Talvez a primeira vez que o clube procura deixar uma base muito boa e formada desde o Paulistão. Então a expectativa que será uma Série D muito difícil, ela vai ser a mais longa também. Então são várias coisas que nós teremos pela frente diferentes das demais. As diferenças seriam no âmbito de distância, o nível, né, daquilo que nós encontraremos, né? O Paulistão a gente sabe, dos estádios. Então são várias coisas que eu poderia estar aqui enumerando de diferente de um Paulistão. Hoje voltamos aos treinamentos, né, voltamos aos trabalhos. Hoje se inicia mais um ciclo aqui no Grêmio, então a gente espera que seja um ciclo vitorioso. A gente tem nossos objetivos nesse segundo semestre. E esse objetivo bem claro, né, que é o acesso. Então a gente vai trabalhar em cima desse quesito aí, a gente buscar esse tão sonhado acesso para a gente possa sair logo dessa Série D. A responsabilidade é muito grande, né? Já é o 3º ano que o Grêmio vai tentar esse acesso, então acho que esse ano não pode passar. A gente tem que se postular como candidato sério ao acesso e aí em cima disso a gente vai trabalhar. Sabe que é uma competição difícil, uma competição árdua, mas com muito trabalho, muita dedicação e muito empenho de todos, esperamos que desse ano a gente não pode deixar passar e possa finalizar esse campeonato com esse acesso que é o que todo mundo espera. Respeito muito a opinião do atleta do Novo Horizontino, mas é um torneio muito longo, um grupo completamente difícil para o Novo Horizontino, com viagens complicadíssimas. Essa coisa a gente não dá mais para ficar aqui na série. Calma, né? Mas tem que ter essa ambição também. Claro, né, com certeza. Mário? Com Eu certeza. acho que
a mesma obsessão que o Novo Horizontino tem, o Mirassol também tem de fazer boas campanhas no Paulista, que é muito justo, porque você tem um retorno financeiro muito grande, você revela jogadores, tem que também ter nesse acesso, porque essa é a questão do longo prazo, né, que a gente fala, né? Novo Horizontino, é muito estranho ver esses times do interior jogando bem e chegando em decisões, o Mirassol na semifinal do Campeonato Paulista, jogando com grandes, eliminando São Paulo, mas aí você olha para o Campeonato Brasileiro, tá lá embaixo, lá na 4ª divisão. Então esses times têm condições de jogar 3ª divisão, 2ª divisão, quem sabe até a 1ª divisão. Então tem que buscar isso a longo prazo, né? O Novo Horizontino busca isso já faz 2 anos e vai tentar isso esse ano. Eu acho que tem totais condições. Eu entendo que você falou, faz totalmente sentido, é bem difícil. São Caetano, Marcílio Dias, tem ótimos times na Série D também. Mas o objetivo tem que ser um pouco mais, não digo sério, mas um pouco mais focado em buscar acesso também nas competições nacionais. Porque querendo ou não, isso aí depois vem patrocínio, depois tem uma representatividade. Eu falo por causa grande, do dia a dia. né? Tem muita coisa envolvida. Sim. Né? Não é só dentro de campo. Né? Dentro do campo você consegue resolver a parada. Sim. Mas existem muitos embrólios ainda mais com a pandemia, fora né? de campo. Exatamente. Né? Então a gente tem... É muito difícil. Então, torcer assim, pra ir bem. Tem que torcer para ir bem, para fazer uma boa campanha. Porque você faz uma boa campanha, você consegue ter uma sequência, você consegue trabalhar o ano todo um elenco, né? Você tem que pensar nisso para coisa acontecer. E o Novo Horizontino manteve, né? O Roberto até falou mais ou menos a base do time. Exatamente. Então, eu acho que isso faz uma diferença fundamental. Você ter os mesmos jogadores ali a temporada toda para trabalhar, né? Exatamente. Bom, Ronaldinho Gaúcho e o seu irmão Roberto de Assis Moreira, presos em Assunção, no Paraguai, há 5 meses, podem ficar livres agora no próximo dia 24. A Justiça do Paraguai marcou ontem uma audiência que vai julgar aí o caso dos 2 ex-atletas brasileiros. Um juiz vai analisar aí se vai conceder a ambos a liberdade de retornar ao Brasil. Ronaldinho Gaúcho e Assis são acusados aí de usarem passaportes falsos para entrar aí no Paraguai. Os 2 foram presos em 6 de março e ficaram por cerca de 1 mês em um presídio de segurança máxima no país. Em abril, a Justiça do Paraguai aceitou a transferência para uma prisão domiciliar em um hotel em Assunção após fiança de cerca de absurdos 8,5 milhões de reais. Na última sexta-feira, os promotores pediram ao juiz a suspensão condicional do procedimento para que o ídolo do Barcelona e seu irmão voltem ao Brasil. Estão usando como bom comportamento, né? Não deu trabalho nesse período. A gente já comentou bastante esse caso aqui, acho que dá para falar 2 coisas. Primeiro, essa multa de 8 milhões aí é um absurdo, me parece muito claro que foi um jeito ali de conseguir realmente pegar um pouco do que o Ronaldinho tem, porque eu nunca vi uma fiança desse valor, talvez não sei se é baseada no que ele tem em rendimentos, mas é muito dinheiro. E a outra coisa, porque para quem fala que realmente não existe lei em países mais pobres daqui da América do Sul, a gente vê o exemplo de que realmente não é assim, né? Então, que sirva de exemplo para não cometer mais delitos, mais problemas desse jeito. Se você quiser rever o programa, ele está disponível para você lá no tela2.com.br na versão completa. Como diz o Rafael, tchau para vocês, a gente se fala. Até mais.